Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite para vocês aí. Continuando com a administração pública indireta, falávamos no primeiro momento autarquias, né, as agências reguladoras e as agências executivas, que fazem parte aí das autarquias, né? Vimos isso aí e agora continuando com a administração pública indireta, as entidades da administração pública indireta, no Decreto-Lei 200 de 67, nós vamos justamente aos estudos das fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Primeiro, com o estudo das fundações. Fundações, eu posso encontrar ela de três tipos no ordenamento jurídico brasileiro. Fundações privadas propriamente ditas, que fundações, né? Por exemplo, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Luz Amor. Essas são fundações que não fazem parte da administração pública indireta. Fundações públicas de direito público são fundações que são pessoas jurídicas de direito público, a gente vai estudar daqui a pouquinho. Fundações públicas de direito privado são pessoas jurídicas de direito privado. Fundação pública de direito público, FUNAI, por exemplo. Fundação pública de direito privado, é só pessoa jurídica, tá? De direito privado, controlada pelo Estado. Por exemplo, Fundação Padre Anchieta, TV Cultura de São Paulo. Quem controla é o governo do Estado de São Paulo, mas ela tem justamente alguns sócios, né, aí que tem algumas ações, etc., formada pelo capital privado. Tá? Então vamos ver as fundações em si, né? Características, são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado? Público, fundações públicas de direito público, privado, fundações públicas de direito privado. São instituídas por lei específica. Serão criadas por lei, se fundações forem públicas de direito público. E serão autorizadas por lei, se são fundações públicas de direito privado. Tá? Então, se ela for criada, se for fundação pública de direito público, FUNAI da vida. Como que ela é criada? Criada por lei. E se ela for justamente fundação pública de direito privado, ela é autorizada por lei, autorizada a criação autorizada por lei. Tá? Isso é diferente porque quando você tem a criação por lei, publicou a lei, ela já está valendo. Está valendo significa dizer que ela já pode, naquele momento, estabelecer relações jurídicas. Tá? Quando você fala em autorizadas por lei ou autoriza a criação, você tem lá, por exemplo, a publicação da lei. Depois da publicação da lei, você precisa, para que ela possa ganhar justamente personalidade jurídica, as pessoas jurídicas. Quando que começa a personalidade jurídica das pessoas jurídicas? Com o registro dos seus atos constitutivos em cartório. Registro do ato constitutivo em cartório. Então você precisa de duas coisas. Por exemplo, na Fundação Padre Anchieta, você precisa de uma lei que autoriza a sua criação, mas nesse momento ela não está pronta. Ela está ainda inacabada, precisa de alguma coisa para complementar. Ela não pode, se ela prestar, a Fundação Padre Anchieta, se no dia de que for publicada a lei ela prestar alguma coisa, não é válido. Por quê? Porque eu preciso de toda a sua, de todos os seus elementos, seus órgãos constituintes, o seu conselho de constituição da empresa, da sua estrutura, precisa estar justamente registrada na junta comercial. Então eu preciso desse segundo ato. Não adianta nada o primeiro. Os dois configuram a sua própria existência e a validade das suas relações jurídicas, tá? Por isso que quando for autorizada por lei, ela precisa de dois atos. Publicação da lei e o ato constitutivo em cartório. Aquela que é somente criada por lei, basta justamente a edição da lei, a publicação da lei. Afetação, né? O que é afetação? É destinação de um acervo patrimonial a uma finalidade pública. Destinar, né, um acervo patrimonial a uma finalidade pública. Então você vai lá fazer a FUNAI, você vai colocar um acervo, uma casa, carros, né, banheiros, etc., em benefício de uma população, do índio, por exemplo. Então, você destina um acervo patrimonial do Estado para uma determinada finalidade pública. Cuidar do índio, pronto, é isso aí. A cultura, dar o amparo à cultura do índio. A FUNAI faz isso. Esse patrimônio é de quem? É do Estado. Se não existir mais índio, você perde essa afetação, perde essa destinação.
Mas os bens, né, toda a estrutura, carro, computador, etc., cama, quarto, fica para quem? Continua sendo do Estado, tá? Então vai ter uma afetação, uma destinação específica, né? As fundações públicas de direito público são espécie de autarquias. Fundação pública de direito público nós entendemos como espécie de autarquias, né? Alguns autores entendem como espécie de autarquias, porque possuem as mesmas características das autarquias comuns. Nós vimos, são consideradas autarquias fundacionais. Exemplo, FUNAI, FUNASA, IBGE, tá? São autarquias, né, fundacionais, mas na verdade são fundações, né? Começam com a palavra, né? Fundação, né, de Amparo Nacional de Amparo ao Índio, Fundação Nacional de Assistência, né, ao Indígena, etc. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As fundações em geral poderão exercer todas as atividades típicas da administração pública, por exemplo, as de polícia, que é fiscalização, prestação de serviços também, tá? Fundações públicas de direito privado também são denominadas de fundações governamentais, tá? As fundações públicas de direito privado também são denominadas de fundações governamentais. Se constituem a sua natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, tá? Criadas com autorização legislativa. Está lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que diz assim: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Então a fundação, segundo a Constituição Federal, ele não diz qual, segundo toda a fundação, aqui no caso, seguindo a diretriz constitucional, teria uma natureza de pessoa jurídica de direito privado, tá? Mas as fundações públicas de direito público, a FUNAI, por uma questão, né, doutrinária, elas se enquadram como espécies de autarquias, e porque elas são autarquias, segundo o entendimento doutrinário, tá? Elas passam a ser criadas por lei e não autorizadas por lei, tá? O conceito de fundações está lá no artigo 5º, inciso 4º do Decreto-Lei 200 de 67, está lá. Fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa patrimonial, próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. É importante dizer que as fundações públicas de direito privado, as fundações governamentais, elas têm um estatuto próprio. Exemplo, Fundação Padre Anchieta, a mantenedora da Rádio TV Cultura. O Estado, quando cria uma fundação, por exemplo, escolhe qual regime jurídico que vai ser aplicado a ele. Essa que é a ideia, a ela, né? Então, note bem, as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado pertencem à administração pública indireta, tá? As fundações privadas propriamente ditas, Luz Amor, Xuxa Meneghel, está fora da administração pública. Quem pertence à administração pública indireta são fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado, tá? A terceira classe aí não nos interessa estudar. As de direito público, a gente vai fazendo uma diferenciação entre elas aqui, um bate-bola. As de direito público serão criadas por lei específica, as de direito público. Por quê? Guardem aí, porque são espécies de autarquias. Mesmo que a Constituição Federal tenha dito que elas são autorizadas por lei, mas a doutrina já veio e já falou, olha, se elas são espécies de autarquias, as autarquias são criadas por lei e elas também precisam ser criadas por lei. As de direito privado devem ser criadas por autorização legislativa, conforme a Constituição Federal fala. Então, as de direito privado, como a Fundação TV Cultura, por exemplo, né, ela precisa ser justamente feito o quê? Ela precisa ser, primeiro, autorizada a criação, depois instituída lá no órgão
né, no cartório, justamente no órgão competente, ser justamente iniciada, né, o seu contrato social. Ou seja, ela primeiro vai ser autorizada por lei, tem uma lei, depois ela precisa justamente, os seus atos constitutivos devem ser justamente inseridos lá na junta comercial. As de direito público têm sua personalidade iniciada com a entrada em vigor da lei instituidora, FUNAI. Entrou em vigor, já está valendo, já todas as prerrogativas, né, elas já são válidas, né? E as de direito privado, por exemplo, TV Cultura, tem sua personalidade iniciada com o registro dos atos constitutivos em cartório. Primeiro a lei precisa autorizar, mas nesse caso, as de direito privado já não podem estabelecer relações jurídicas válidas. É necessário primeiro que haja o quê? Que haja justamente, né, a lei e depois o registro nos atos constitutivos em cartório. A autarquia ou fundação pública de direito público não precisa de registro dos atos constitutivos em cartório, não há necessidade. As de direito público serão extintas por lei específica e as de direito privado serão extintas com baixa no cartório. Como que se dá? Você quer extinguir uma TV Cultura? Extingue com a lei, publicação da lei. Não, precisa lá na junta comercial em São Paulo e fazer a baixa dos seus atos constitutivos. FUNAI, preciso extinguir a FUNAI. Você precisa na junta comercial para extinguir a FUNAI? Não, você não precisou ir para você criar a FUNAI, você não precisou na junta comercial. Como que você vai na junta comercial para extinguir a FUNAI? Porque ela é pessoa jurídica de direito público, fundação pública de direito público. Tá? Se fosse fundação pública de direito privado, você precisa da lei, porque ela é parte do Estado, mas ela se organiza como sendo privada. Mas aí você precisa do órgão, justamente do cartório de registro aí, tá? Dos atos constitutivos. As de direito público titularizam serviços públicos e as de direito privado não podem titularizar serviços públicos. Aí a gente está falando das diferenças, tá, pessoal? Notem bem isso aí, as diferenças entre as fundações de direito público, as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado, tá? Agora a gente começa outro tema, que é essa chamada empresas estatais. A gente já sempre ouve falar pelo noticiário, as empresas estatais. São duas empresas estatais. As empresas públicas, que a gente vai denominar de EP, empresa pública, e a Sociedade de Economia Mista, que a gente vai chamar de SEM, Sociedade de Economia Mista. Quem são as empresas estatais, então? Empresa pública e Sociedade de Economia Mista. É como se fosse uma empresa que é controlada pelo Estado. É como se eu tivesse o BIG em Maringá, que é justamente controlada pelo município. É mais ou menos isso. Então a gente começa com as suas respectivas características. Características de empresa pública e de sociedade de economia mista. Primeiro, tanto empresa pública como sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Características. Sofrem controle pelos tribunais de contas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Claro que sofre. Empresa pública, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, vai ter que sofrer um controle das contas que elas estão pagando, recebendo, conta que chega e sai, elas precisam prestar conta para esse órgão aqui, que é o controle de contas. Tem um órgão, né, do Estado, da União, ou do município, só dois, Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, que controlam esses gastos, essa receita e essa despesa dessas entidades. Então aqui a gente tem justamente esse controle, justamente por esse Tribunal de Contas aqui, fazendo das contas dessas pessoas. A Caixa Econômica Federal tem que declarar o que ela está gastando. Tem controle do Poder Legislativo e também tem controle do Poder Judiciário. Contratação de bens e serviços sob prévia licitação. Elas precisam fazer, né, quando contratam bens e serviços, tem que fazer sob prévia licitação. Novo Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, que disciplina sobre isso aqui. A gente vai ver na próxima aula que não segue mais a Lei 8.666 de 93. Ela tem um estatuto próprio, quem fala isso é o 173, no seu parágrafo 1º da Constituição da República, tá? A gente vai ver isso aqui depois. Então, contratação de bens e serviços por empresa pública e sociedade de economia mista, até 2016 ela era realizada
aos moldes das licitações, da Lei de Licitações da 8666 de 93. Nós tivemos uma inovação agora, que eles fazem ainda, precisam, para adquirir bens e serviços, fazer justamente através de licitações. Mas aí nós vamos falar sobre a Lei 13.303 de 2016. Os seus agentes devem realizar concursos públicos de provas de títulos. Eu quero ser funcionário da Petrobras, eu quero ser funcionário do Banco do Brasil. Você tem que prestar concurso. Né? O concurso público é exigência para o ingresso de qualquer cidadão, né? Para os quadros do Estado, 37, inciso 2 da Constituição da República. A contratação de pessoal pelo regime seletista de emprego público. Quem está trabalhando nessas empresas é regido pela CLT, guardem isso, é regido pela CLT. Lá mais para frente, quando a gente estiver lá em servidores públicos, nós vamos falar, nós temos servidores ocupantes de cargo, emprego e função. Cargo, emprego e função. O cargo é o estatutário, né? E o seletista é aquele que está regido pela CLT, né? Essa que é a ideia. Que rege a relação dos empregados privados, das empresas. Mesma coisa também, essa mesma CLT, né? Boa e velha CLT. Não se submetem essa empresa pública e sociedade de economia mista à falência da Lei 11.101 de 2005. Não se aplica essa lei à empresa pública e à sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista faliu. A empresa pública faliu. Não é órgão do Estado? O Estado encerra suas atividades. Estado se extingue. Não há falência. Falência para a empresa. Então não se aplica, não se submetem à falência da Lei 11.101 de 2005. Porque muito embora elas possam parecer empresas do Estado, Petrobras é uma empresa do Estado, gente. Tá? Elas não se submetem à lei de falências. Tá? Empresas públicas, então a gente começa a analisar uma por uma, bem rapidamente, repetindo alguns conceitos que a gente viu das características gerais, mas eu tenho alguns pontos específicos. As empresas públicas, as EPs, são pessoas jurídicas de direito privado. Tá? São criadas com autorização legislativa. São autorizadas por lei. Criadas com autorização legislativa é a mesma coisa que dizer que são autorizadas por lei. Significa dizer que precisa o Estado, depende se é União, Estado, Município, Distrito Federal, editar uma lei que vai autorizar a criação delas e depois, né, ramo de atividade, Petrobras, ramo de atividade petrolífera, por exemplo, vai na junta comercial e registra isso na junta comercial. Esse é o segundo ato. Então, por isso que ela tem autorização legislativa. São 2 procedimentos. Você primeiro precisa publicar a lei, depois, para que ela possa estabelecer relações jurídicas válidas, é necessário que você faça a constituição dos seus atos constitutivos no cartório competente. Totalidade do seu capital é público. Empresa pública, totalidade do seu capital é público. Totalmente o seu capital é público. É só dinheiro público que tem nas empresas públicas, tá? É só a forma de se organizar que se organiza como direito privado. Só a forma de se organizar, né? Apresenta-se regime organizacional. Como que se organiza? Ela se organiza como uma empresa, mas a empresa tem a forma de se organizar. Como que se organiza uma empresa? Forma livre, né? Poderá ser organizada sob qualquer forma do direito empresarial, comandita, sociedade simples, etc. Quais os exemplos? BNDES, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal, Infraero, Embrapa, são empresas públicas. O que elas têm aí de característica? Totalidade do seu capital é público, são criadas com autorização legislativa. Primeiro, o Estado cria, depois você precisa pegar os atos constitutivos do seu conselho diretor, etc. É como se fosse uma empresa. Vai na junta comercial e registra. Aí ela estabelece relações jurídicas válidas. Suas demandas são resolvidas na Justiça Federal, artigo 109 da Constituição Federal. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal foram interessadas na condição de autoras réis assistentes deverão ser resolvidas na Justiça Federal. Você vai entrar um problema na Caixa Econômica Federal, você não pode ingressar aqui na Justiça Comum, tá? Lá no edifício do Atrium, lá na Pedro Táxi.
Tá? Se você quer entrar contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos ou a Caixa Econômica Federal, teve algum problema com a Caixa ou com os Correios, você precisa levar a sua demanda até a Justiça Federal. Tá? Quem fala isso é a Constituição da República. Se a empresa pública for estadual, olha só a observação importante, tá? Essa regra aqui vale para a empresa pública que é da União. Se a empresa pública for federal, for municipal ou estadual, suas lides serão dirimidas na vara da Fazenda Pública, Justiça Comum Estadual, tá? Essa que é a ideia. Sociedade de Economia Mista, Sociedade de Economia Mista. Então vamos fazer um bate-bola aqui, falando dela e lembrando da empresa pública, que o concurso vai te perguntar isso aí, tá? A diferença entre as duas, essa que é a ideia. Já que são duas estatais, mas nós temos algumas peculiaridades. Olha só, ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Tanto Sociedade de Economia Mista como empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado. São empresas controladas pelo Estado. Guardem isso, empresas que são controladas pelo Estado. São criadas mediante autorização legislativa, mesma coisa. Posteriormente, registro de seus atos constitutivos em cartório. O Estado edita a lei, sai a lei da sua autorização para funcionar, mas se ela começar a funcionar nesse momento, não é válido. Ela precisa fazer o quê? Pegar os atos constitutivos dos comandos, dos seus diretores, etc., e ir até onde? Até a junta comercial e registrar. Maioria do capital, olha só a diferença aqui, ó. Lá, todo o capital é público, 100% público. Aqui, a maioria do capital é público. Significa dizer que 50% mais um, não 51%, 50% mais um das ações com direito a voto pertence ao Estado. Nesse caso, o Estado exerce o controle administrativo da Sociedade de Economia Mista. 50% mais uma ação, não 51%, das ações que compõem o capital das empresas pertence ao Estado. Tá? Por isso que é do Estado isso aqui, tá? É diferente, por exemplo, você tem a Noma Motors aqui em Maringá. A Noma Motors é uma sociedade de economia mista. Mas quem manda lá? O Estado? Não, o seu João Noma. O seu João Noma que manda, acabou. Então, se você tivesse justamente o Estado, né, sendo detentor aí, maioria do capital, 50% mais um, você tem a sociedade justamente de economia mista. Essa que é a ideia aí. A maioria do capital é público, lá na empresa pública, o capital é totalmente público. Forma constitutiva obrigatória em sociedade anônima, regido pela Lei 6.404/76. Outra diferença importante, aqui a forma constitutiva obrigatória é em SA. Por isso que a gente vê, né, no finalzinho aqui, Petrobras SA, Banco do Brasil SA. Porque é sociedade anônima. Esse SA aqui, ele está dizendo qual que é a sociedade que ele está se constituindo, né? Na Caixa Econômica Federal, você não tem Caixa Econômica Federal SA. Você não tem Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SA. Não. Aqui é obrigatório, por isso que leva esse apelidinho aqui, ó. SA é o apelido delas. É outra diferença entre as duas. Porque a empresa pública tem a forma constitutiva livre. Aqui, obrigatoriamente, tem que ser SA. Para ser sociedade de economia mista, tem que ser a terminar em SA. As suas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, mesmo se forem sociedade de economia mista federal. Tá? Então, as suas demandas, eu quero entrar contra o Banco do Brasil, não vai mais na Justiça Federal. Eu quero entrar contra a Petrobras, não é na Justiça Federal que você tem que resolver. Você tem que resolver isso aonde? Você tem que resolver na Justiça Comum Estadual, tá? Mais outra diferença das empresas públicas, tá bom? Das empresas públicas, suas demandas são dirimidas na Justiça Federal. Se for empresa pública estadual e municipal, elas são dirimidas na vara comum, na Justiça Comum, vara da Fazenda Pública. Aqui, tá? Nesse caso aqui, a Justiça Comum, ela vai dirimir toda e qualquer tipo de sociedade de economia mista, federal, estadual ou municipal. Empresa pública e sociedade de economia mista, empresa pública e sociedade de economia mista, quais as espécies? Nós temos dois grandes grupos de empresas públicas e sociedade de economia mista. Empresas públicas que prestam serviços públicos e empresas públicas que exploram atividade econômica. Vale dizer, trocando em miúdos, empresas públicas que estão mais próximas das autarquias,
e sociedade de economia mista, empresa pública e sociedade de economia mista que estão mais próximas de empresas mesmo, aí do mercado que nós temos. Primeiro, as prestadoras de serviços públicos. As empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços públicos, bom, algumas características são importantes. Seus bens são públicos. Apresentam responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados. Responsabilidade objetiva independe de verificação de qualquer tipo de culpa. O Estado é responsável subsidiário pela quitação da condenação indenizatória, por exemplo. Sofrem uma influência maior das normas de direito público. Significa dizer aqui, guardem isso, o direito público derroga o direito privado. O direito público derroga o direito privado. Exemplo, empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Empresa brasileira de Correios e Telégrafos cuida do quê? Da prestação de serviço do quê? De postagem, né? De postagem, correio postal. Né, de todo esse transporte de correspondências. É um serviço público? É claro que é um serviço público. Portanto, é prestadora de serviço público. As empresas públicas e sociedade de economia mista que exploram atividades econômicas, seus bens são privados, olha a diferença. Respondem subjetivamente pelos seus atos com a comprovação de culpa. Significa dizer que é justamente eu preciso verificar se houve ou se não houve culpa. A responsabilidade das empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços públicos, a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. Independe de verificar se teve culpa ou não. Teve prejuízo, paga. Fecha o olho e paga. Aqui não, ó. Se for exploradora de atividade econômica, preciso saber quem que é o culpado. Aí paga, tá? O Estado não é responsável por garantir pagamento da indenização, sofre menor influência dos princípios e normas do direito privado. Aqui significa dizer que o direito privado derroga o direito público. Exemplo, Banco do Brasil S.A., Petrobras S.A. Tá? Bons estudos, obrigado. Precisando de alguma informação, estamos à disposição no WhatsApp. Obrigado.